Estamos aqui para mais um bastidor climatrônico. E hoje, como eu disse, bastidor agora modelo novo. Eu vou estar trazendo o que aconteceu no dia anterior aqui na Lautec. De reparo mesmo, bastidor mesmo, a parte que ninguém te conta, né, cara? Aquilo que ninguém fala do dia a dia da manutenção, tá? Então vamos lá. Então o que eu tava dizendo? Que é a média que vai influenciar. E eu vou trazer o bastidor para você entender o lado bom, o lado ruim, como é que funciona, como é que não funciona, tá? Então, ó, ontem não, segunda-feira, a gente reparou uma placa de uma LG, certo? Foi uma LG e teve uma Midea que deu bastante trabalho. Então, ó, vai ter sempre um defeito, às vezes, que é mais casca grossa. Então, teve essa Midea que deu bastante trabalho, um defeito no resistor que a gente identificou até o defeito, identificou o ponto de defeito, e aí a gente testava na máquina, e ela hora rodava, hora não rodava, então tá com essa intermitência. Ela tá com essa intermitência. Tá? Então é uma ideia que tá com essa intermitência e a gente, ela necessitou um tempo maior de bancada, de estudo dela, de análise. Né? Necessitou um tempo maior de análise. E a questão, então ela puxou bastante tempo, tá? De análise. E aí o que teve, então teve só o reparo de um LG na segunda. O reparo de LG e quase 100% do reparo de uma Samsung. Porque quase 100% já vou chegar no quase 100%. Vamos primeiro para a LG, ó. A LG, o defeito que ela tinha era no chaveador. Olha aqui para baixo que eu tenho anotado aqui os defeitos, tá? Senão para não passar nenhum despercebido. O defeito que ela tinha era no chaveador da fonte. O chaveador estava em fuga. O CI chaveador, o mesmo que a gente analisou no último episódio do bastidor climatrônico. O CI chaveador ele custa algo em torno de R$13, R$15, R$12, R$10 se você comprar a unidade. Tá? Custa algo em torno disso. Então foi feito uma troca de um componente. A gente tinha aqui em estoque. A gente compra até com preço mais em conta, que compra em quantidade. Mas se você for comprar só um, vai ser esse valor. E é um reparo que vai sair em torno de R$400. Lembra sempre, eu estou falando de Fortaleza, no Ceará. Estou falando do Nordeste. No Nordeste tem um preço diferenciado. E isso é a parte boa. Porque se eu consigo faturar gastando, sei lá, R$12 a R$15, faturar 400 em um reparo, quanto tempo foi de reparo lá nessa LG? Cara, teve o tempo de identificar o defeito algo em torno de 2 horas no máximo, certo? Eu não sei ao certo nesse defeito, foi o Mário que reparou, eu não sei ao certo o tempo de análise desse reparo, mas foi algo em torno de 2 horas. O fato de trocar o componente é muito rápido, né? A questão é identificar que está no componente. A fonte dela, ela funcionava, foi 2 horas, mais ou menos 2 horas, 2 a 3 horas mesmo, porque ela funcionava, e aí aquecia demais o chaveador e ela desligava a fonte. E a gente identificou que o chaveador estava em fuga, trocamos o chaveador, inclusive vai ter até aula futuramente dela, desse defeito, né? E aí foi realizada a troca do componente e e é um serviço de R$400 tranquilamente, tá? Ah, mas eu moro aqui no sul, não, eu vou cobrar esse valor? Não, não deve. No sudeste, moro em São Paulo, vou cobrar esse valor? Não deve. Por quê? Porque os custos aí são muito maiores para você se manter aí do que a gente se manter aqui, tá ok? Então, tá sempre fazendo jogando luz nessa questão porque eu falo de números aqui, mas eu falo de uma cidade em que é o número praticado aqui, é o preço praticado aqui, né, o preço que a gente pratica aqui nos reparos, tá, de máquinas mais simples, 9.000, 12.000 BTUs, tá ok? Então era uma LG 9.000 BTUs, trocamos o chaveador, então foi um reparo que a gente faturou R$400 e gastou com um componente em torno de. Eu estou botando números de mercado, mas a gente comprou mais barato, mas algo em torno de R$13. Beleza? Aí teve a minha ideia. Além de tudo são flores, né? O restante do dia fez o quê? Foi uma ideia, cara. Que deu um trabalho, a gente ficou trabalhando nela. Nessa minha ideia, testava, botava, tirava um resistor para medir uma tensão lá do barramento. Um resistor da leitura de tensão do barramento, DC. Ele tá dando dorzinha de cabeça, mas a gente tá na saga de identificar esse problema. Certo? Então o restante do dia foi nela. O restante do dia foi nela, um dos nossos técnicos, né? Então ficou nessa minha ideia. Então ele reparou um LG e ficou nessa minha ideia, trabalhando nela o dia todo da segunda-feira, tá?
Já o outro técnico, que é o Gladstone, foi realizar a troca do micro. O Gladstone trabalhou de tarde. Ele foi realizar a troca do microcontrolador de uma Samsung, tá? Então ele realizou a troca do micro, era uma Samsung que estava com vários problemas, vários problemas mesmo, certo? E aí ele deu vários defeitozinhos nessa ideia, desculpa, nessa Samsung. E aí, por último, a gente identificou que o defeito estava no microcontrolador. Quando é defeito no microcontrolador, a gente cobra R$ 100 a mais, certo? Quando é defeito no microcontrolador, a gente cobra R$ 100 a mais. Por que, Lawanda? Porque o microcontrolador, ele não é fácil de encontrar, cara. A gente tem que comprar sucata para conseguir encontrar o microcontrolador. Ah, Lawanda, dá para comprar ele virgem e regravar? Dá, cara, mas eu não faço isso ainda. Certo? Então a gente compra de sucata, é um componente mais raro de achar, mais caro se você encontrar. Então a gente consegue cobrar um valor melhor por ele. É o microcontrolador e o IPM que a gente consegue cobrar um valor melhor no reparo. Tá? Então, eu estou botando em segunda-feira porque a troca foi feita segunda-feira, mas o teste ela foi finalizada na terça. Né? Foi finalizado no outro dia, porque não deu tempo de terminar na segunda. E aí foi trocado o micro, a parte de manuseio da troca do micro, que é do ponto de vista de manuseio, é o mais trabalhoso que tem, é trocar o micro. É o meu ponto de vista, né? Dá mais trabalho você estar lá trocando o micro, medindo o componente ali. Então dá muito trabalho, mas teve a troca do micro e os testes foram feitos na terça, foi liberado na terça-feira. Essa placa da Samsung estava com bastante defeito, vários defeitos mesmo. Inclusive vai ter aula dela. Vários outros componentes estavam com defeito. Por último, foi feita a troca do micro na segunda-feira. E essa troca do micro, o orçamento fica algo em torno de R$ 500. Certo? Então isso foi na segunda-feira, ó. 500 de uma Samsung. Vou botar que foi na segunda, porque na terça a gente só testou e liberou, tá? Então todo o processo de reparo foi feito na segunda-feira. Na terça a gente só pegou a placa, bota na máquina, bota para rodar, ver se está 100%. Finalizamos na terça? Finalizamos, mas é um teste que pouco... É um teste que pouco toma tempo, né? É só botar na máquina, botar para rodar e ir para bancada, olhar as outra máquina. Eu tô fazendo isso pra quê? Por quê? Porque eu sei que é uma profissão muito nova e que muita gente nem conhece a profissão, nem conhece o nome climatrônico. Então eu tenho que me desprender de qualquer tipo de preconceito ou medo. Eu confesso que eu tenho medo, sim, de estar compartilhando, né? Esse tipo de coisa. Mas eu me livro de qualquer tipo de medo em prol do movimento dos climatrônicos. Em prol de mostrar que vale a pena, que é um mercado promissor. Daqui, ó. Segunda-feira foi reparado um LG e foi finalizado o reparo de uma Samsung, que ela foi liberada na terça? Sim, foi liberada na terça. Mas o reparo dela foi feito na segunda. Então na terça foi só o teste. Então potencialmente algo em torno de R$ 900 em um dia. Certo? Potencialmente. Por que potencialmente? Porque eu estou dividindo esses R$ 500 do micro em 2 dias aqui. Tá? Então assim, se for só a LG, seria R$ 400 em um dia. De faturamento gastando R$ 13. Certo? Então, estou trazendo essa clareza para você conhecer esse mercado, saber as potencialidades desse mercado. Então é isso, galera. Segunda-feira foi isso apanhado, fazendo um resumão. Troca do chaveador do LG, né? Teve uma ideia que deu bastante trabalho, a gente não reparou ela ainda, então tá na bancada ainda, estamos trabalhando nela. Se não me engano, ela voltou em garantia. Então tem essas situações, tá? Que dão mais trabalho, que demora mais. Finalizando, então foi Samsung. Troca do micro. Essa Samsung, cara, só falando um pouco mais dessa Samsung. Além da troca do microcontrolador, que foi o último ponto que a gente pegou, teve a troca de um optoacoplador, teve a troca de alguns resistores da placa. Então foi uma placa que ela veio, ó, como é interessante. Uma placa que ela não veio, ela foi reparada na segunda e finalizada na terça, mas ela vem desde sexta-feira que o Gladstone vem trabalhando nela. Ela vem trabalhando nela na bancada. Ah, inclusive teve eu também, segunda-feira. Teve eu também na segunda. O que foi que eu analisei na segunda-feira? Estou analisando uma Consul. Estou analisando uma Consul que está no erro 20. Certo? E como eu estou aqui muito empenhado nessas lives aqui, eu estou conseguindo me dedicar pouco lá na bancada. Mas eu acredito que hoje ela sai. Saindo hoje, eu trago ela amanhã para vocês entenderem sobre esse defeito dessa Consul.
tá? Então teve a Samsung, foi troca do micro, e aí teve vários defeitozinhos, mas combinou na troca do micro na segunda-feira, na terça-feira a gente liberou ela, tá? E teve essa LG, troca do chaveador com fonte, teve essa Midea. Ó, a Midea deu bastante trabalho, é um micro, é um resistorzinho da leitura de tensão que tá dando bastante dor de cabeça. Então, às vezes, demora mesmo. Especialmente se vier em garantia, tá? Garantia é prioridade. Então, às vezes, vem garantia. Ah, não é muita garantia que dá? Não, não é muita garantia que dá. Estatisticamente, é a menor parcela, tá? Porém, às vezes dá garantia. E quando dá garantia, a gente tem que dar dedicação total a essa máquina, tá? Já na terça-feira, ó, teve, na terça-feira teve a Samsung, né, que a gente finalizou a Samsung, botaram para teste, tá? E o rapaz, o Gladstone, botou a Samsung para teste e iniciou a troca de outro micro de uma Midea Liva, né? Que não é só a troca do micro, né? Ah, você quer a troca do micro? Quem é que diz isso? Quem diz isso é o técnico que está na bancada. Então ele pega, bota na bancada, vai analisar a placa, vai estudar ali o ponto, vai medir isso aqui, vai medir aquilo ali, até identificar que o microcontrolador está morto, que o microcontrolador não está dando sinal ali. E por isso ele vai ter que trocar o micro. Então tem uma análise antes de trocar o micro. Como eu disse, o que demora mais é a análise mesmo. O que exige mais de conhecimento é a análise, porque a troca do componente em si, o mão na massa ali, ele é muito rápido. É muito rápido e prático. Então o cara vai lá, identificou, depois é só trocar. Então ele está na troca do micro, iniciou, né? A troca do micro. Teve o que mais na terça? Teve uma Samsung que deu bastante trabalho também. Como assim não? Bastante trabalho. Tava noite sobre corrente, certo? E nós fizemos vários testes. Foi basicamente o dia inteiro de teste nela. E na Midea também. A Midea continuou, né, na terça. Teve a Midea também. Então a Midea continuou na terça. Só que a Midea a gente foi testando mais paciência ela. E teve essa Samsung que apareceu em urgência, tá? E que assim, ó, quando a gente já está num nível de flow de reparos, chega num ponto que não vale a pena mais estar analisando aquela máquina, tá? A não ser que venha em garantia. Chega num ponto que a gente está analisando, está tentando reparar e não teve solução, o caminho é o quê? É passar para frente, né? É seguir e fazer outros reparos. Por quê? Porque vai ter outros reparos mais rápidos, que vão dar mais rotatividade nos reparos e que vale mais a pena estar analisando aquele tipo de equipamento. Então a gente larga o cliente de mão? Nada disso. A gente dá outra solução para o cliente. Foi o caso dessa Samsung. Passamos o dia inteiro nela, dando erro de sobrecorrente, testando vários circuitos, testava na máquina, dava erro, botava a bancada, media, analisava. O dia inteiro analisando essa máquina. Ao final do dia, a gente, testamos tudo aqui, aí constatamos que poderia ser o micro. Já tínhamos trocado o micro, então botamos o micro meio um pouco duvidoso, então a gente estava nessa dúvida. E aí o que a gente fez? Não, a gente tem umas placas aí, reparadas, né, semi-novas, funcionando. A gente vai trocar a placa, o cliente vai oferecer, né, vai trocar a placa em torno de serviço, né? Em torno de serviço, no orçamento do serviço a gente vai trocar a placa do cliente. E quando ele bota a nossa, porque é mais viável fazer isso do que passar mais tempo analisando a placa daquele cliente. É mais viável trocar a placa dele ali e aí depois, com calma, com o tempo, a gente vai estudar esse defeito dele. Para quê? Para que a gente possa evoluir e da próxima vez a gente conseguir ser mais assertivo. Tá? A gente tem o quê? Que toda vida que eu demoro demais no reparo, é só incompetência minha. O cliente não tem nada a ver com isso. É só por alguma coisa que eu não sei ainda. Então eu tenho que estudar, então a gente deixa a placa dele aqui, vai servir de estudo. Mais pra frente nós vamos pegar ela de volta com calma, com paciência e estudar, para entender esses pontos. Por que ela não foi reparada logo, por que a gente não conseguiu reparar no tempo que a gente tinha. E dar rotatividade para o cliente. O cliente fica satisfeito, a gente consegue faturar do mesmo jeito. Né? E com a placa dele aqui para poder estudar mais para frente. Certo? Então nesse caso a gente teve que trocar a placa do cliente, nessa Samsung, passamos o dia todo. Veio uma Consul em garantia, e para o Daniel que perguntou quanto tempo de garantia, a gente dá 90 dias de garantia padrão do mercado, 3 meses de garantia. Se você dá menos do que isso, só prova que você não confia no seu serviço. E muitas vezes a garantia ela vende o serviço, tá ok? A garantia ela vende o serviço demais. Você ter confiança na sua garantia, você vai vender o seu serviço facilmente para vários clientes. Beleza? Então foi feito isso.
foi analisado esses pontos na terça-feira. Tô finalizando. Ó, se eu for analisar do ponto de vista de faturamento, teve só a troca da placa da Samsung, né? Só a troca da placa da Samsung. E aí vocês vão ver que os dias oscilam. Eu vou trazendo dia a dia aqui para vocês. Os dias oscilam. A troca da placa da Samsung ficou no orçamento da Samsung que foi de 400. Ficou no orçamento de serviço. Nós não mudamos o orçamento, né? Não mudamos o orçamento, porque a gente tinha que trocar o micro, tirar o micro de uma placa e botar na outra. Não, manda essa placa toda aqui, a gente fica com a placa dele. Então foi uma opção que a gente fez de uma maneira mais rápida. Consegui resolver o problema de maneira mais rápida e menos trabalhosa, já que a gente estava o dia todo já nela trabalhando, tá? Então foi, na terça-feira foi faturado R$ 400 com esse reparo dessa Samsung. O restante foi garantia, certo? Análise e análise, tá? Então tem dias, e na manutenção eletrônica é desse jeito, no bastidor do climatrônico é desse jeito. Tem essas oscilações, o importante é no final do mês, porque vai ter dia que, como foi na sexta-feira, né? Combina de sair várias placas no mesmo dia. Não é que todas as placas foram reparadas no mesmo dia, mas é que saíram todas no mesmo dia. Os clientes vieram buscar todos no mesmo dia. Foi um apanhado de reparos durante a semana. Então, vocês vão ver, quando eu começar a compartilhar mais, quando a gente estiver aqui já no episódio 200 do Bastidor Climatrônico nesse novo formato, você vai começar a enxergar essas oscilações, ver que essas oscilações são normais, tá? O importante é que no final do mês você vai ter ali um faturamento legal dos reparos. Beleza? Então, é isso. O bastidor climatrônico de hoje. Só recapitulando, na segunda-feira nós reparamos um LG e uma Samsung, certo? Um LG e uma Samsung. Teve uma análise do Omidec que deu muito trabalho, a gente ficou trabalhando nela bastante tempo, então tomou bastante tempo, né? Ó, percebam, tomou bastante tempo que pediu de reparar outra máquina. Ah, mano, então por que tu ficou nessa Omidec? Porque ela é garantia, se eu não me engano, tá? Ou porque vale a pena lá estar analisando ela. Também a gente tem que ter um discernimento que às vezes, mas nesse caso é garantia mesmo. Quando é garantia a gente fica focadaço na garantia. Por isso, cobrem garantia no serviço de vocês. O valor de vocês inclui a garantia. Porque se eu não conto que vai voltar alguma placa, que vai voltar, e eu vou ter que trabalhar mais tempo nela, e eu tiro isso do valor, eu estou desconsiderando a garantia, né? Então tem que ter sempre em mente essa questão da garantia. Tá ok? Então, a Samsung, teve a outra Samsung, né? Eu até que levantar com o Mário, fiquei analisando essa outra Samsung. Eu sei que ele analisou todo o circuito de leitura de corrente. Além disso, teve a Consul que eu estou analisando. A Consul que eu estou analisando está com bastante oxidação. E a oxidação, queira ou não queira, eu tenho que estar lá tirando algumas oxidações, restaurando alguns pontos. Isso demanda tempo, né? Isso demanda tempo. E como eu estou nessa correria aqui, acho que eu fiquei ontem 1 hora na bancada só. Então é isso. Finalizado. Eu resolvi condensar logo os 2 dias. Amanhã eu vou ver se eu trago o dia de hoje. Ver se eu trago não, amanhã eu trago o dia de hoje. Fiquem de olho aí. Avisos rápidos. Hoje a gente tem 13 horas podcast climatrônico. Antes dos avisos, deixa eu finalizar logo, né? Pra finalizar, pra gente dar os avisos depois. Então é isso, galera. Bastidor climatrônico finalizado. Você pegou mais, ó, segunda-feira foi potencialmente R$ 900, terça-feira R$ 400. Ah, teve a troca da placa, teve. Ah, nem abordei isso, né? Teve a troca da placa. A gente já tinha essa placa, certo? A gente comprou e reparou. Comprou como sucata e reparamos. Como assim, não, sucata? Sucata é toda máquina que o cara acha que não tem mais reparo. A gente pega, ela tá com aspecto de nova, a gente repara e passa para frente como semi-nova, tá? No caso, a gente trocou pela máquina do cliente. Então, a gente pega do cliente em troca de uma placa nova e cobra o valor do reparo. Então, queira ou não queira, ficou uma troca pela outra. Se considerar uma troca pela outra, a Samsung dele vai ter reparo? Provavelmente vai, né? A gente vai te dar mais pra frente ela para conseguir repará-la, beleza? Mas se fosse a troca do micro, como a gente suspeitou que era, o micro eu vou conseguir comprar aí uma sucata de R$ 50, por exemplo, certo? E aí, com 50 eu faturei 400. Se eu considerar que foi só a troca do micro, né? Mas demorou bastante tempo, foi basicamente um dia todo analisando ela, para a gente poder desistir de reparar ela naquele momento e trocar a placa, tá ok? Então é isso. Finalizado o bastidor climatrônico, agora vamos para os avisos finais. 13 horas tem podcast climatrônico, 20 horas tem o Tira Dúvidas Climatrônico, com mais um aluno. Hoje é o Thiago, certo?
E... que mais? Então é isso. Fiquem de olho aí. A Maratona Climatrônica se inicia dia 22 de março. Um evento 100% online, 100% gratuito. Onde eu vou compartilhar contigo o início, para você dar o pontapé inicial para iniciar essa jornada. Tá ok? E é isso, galera. Espero ter curtido o bastidor climatônico de hoje. Como eu disse, é o dia a dia que dá Lauteco. Você ter noção do dia a dia de um climatrônico. Como é que funciona o dia a dia da manutenção eletrônica na bancada. É uma coisa que ninguém fala, num ambiente muito fechado, muito escondidaço, certo? O que é que ninguém faz? Tô fazendo uma parada que ninguém faz, eu quero que você dê valor a isso aí, tá ligado? Dê valor a essa parada que ninguém faz. Ninguém vai chegar aqui e jogar, jogar limpo com vocês o dia a dia de reparo, os faturamentos e tudo mais. Tá ok? Então é isso. Valeu demais. E até mais tarde, até daqui a pouco.